Bom, gente, vamos lá. Então, eu fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, olha, na última aula a gente estava vendo ligação covalente. Então, o que que significa ligação covalente? Significa compartilhamento de elétrons. Então, lembrando um átomo que não pode ceder elétrons, ou seja, ambos, né, numa ligação química, ambos necessitam de elétrons, a ligação estabelecida vai ser do tipo ligação covalente, ou seja, ambos elétrons estão precisando de elétrons e eles vão compartilhar esses elétrons. Essa ligação é feita por meio de um traço. Então, eu escrevi aqui, olha, ligações covalentes, representamos a ligação covalente por meio de um traço, indicando o compartilhamento do par eletrônico. Então, olha aqui o exemplo, HCl. Então, este tracinho aqui, olha, em branco que eu tô pondo, significa que eu tenho um elétron do H e um elétron do cloro. Então, olha aqui, eu fiz a fórmula estrutural, né? Fiz aqui a fórmula eletrônica, essa daqui que é estrutural. E a fórmula eletrônica eu tô indicando, então, que o cloro tem 7 elétrons na última camada e agora tá com 8. O H tem um elétron na última camada e agora está com 2. Então, ambos estão estáveis. Então, veja bem, o hidrogênio, quantas ligações ele faz? Ele faz uma só. Então, ele vai ter que compartilhar o elétron dele junto com o outro do S. Então, o S vai ter um tracinho. Então, como se fosse assim, o H tem que ter um traço. O S tem que ter 2 traços. Então, eu vou ligar esse traço com esse traço e originar, então, um traço da ligação covalente. Então, como que eu faço? O H tem que estar ligado, deixa eu botar o S aqui um pouquinho mais para cima, ó, H ligado uma vez, ok, ele está estável. Só que o S precisa de 2 ligações. Então, a fórmula do H2S eu represento dessa forma. Se eu tivesse que colocar os elétrons, seria da mesma forma. Eu coloco 8 aqui para o S, certo? E o H fica com 2. Só que o S, como ele atrai mais o elétron, por ser mais eletronegativo, eu ponho os elétrons um pouquinho mais perto dele. Então, se eu fosse representar aqui as cargas, o H seria 1 mais, o S 2 menos, como a gente fazia antes, tá? Então, o S precisa de 2 elétrons, o H perde um elétron, mas ele não perde, afasta um elétron da camada de valência dele. Tá? Então, a gente fala que é parcialmente positivo e parcialmente negativo. E a gente acaba omitindo esse sinal, porque fica mais fácil colocar um mais e 2 menos. Então, esta é uma molécula polar, porque tem 2 polaridades. Molecular, polar. Porque eu vou ter 2 polos, né? Vamos dizer assim, 2 polaridades. Eu tenho o positivo e tenho o negativo. Já o O2, o que significa? Como é que eu vou representar a molécula de O2? O O tem que fazer 2 ligações. Então, ele vai fazer 2 ligações, olha, com outro O. Ah, mas por que eu ponho assim e não ponho assim? Porque eu tenho só mais um O para colocar, eu não posso pôr outro aqui. Então, eu tenho que fazer de uma tal forma que ambos os átomos fiquem com 8. Então, se eu for pensar na fórmula eletrônica, olha, ele tinha 6, esse também tinha 6, mas agora ambos estão com 8. Porque se eu olhar aqui, ó, tenho 8 desse lado e tenho 8 desse. Opa, tenho 8. Ai, gente, escorrega a caneta. Tenho 8 deste lado, tá? E como é que seria a molécula do gás oxigênio, O2, né? Só que aí eu não tenho um lado positivo e outro negativo, né? Porque ambos atraem com a mesma intensidade esses elétrons. Então, eu ponho carga zero, ou seja, esta é uma molécula apolar. Ela não tem polos, tá? E esse HClO? Então, vamos pensar. O H faz uma ligação. O cloro faz uma só, porque ele tem 7 na última camada, precisa de um elétron. Então, olha, vejam que não pode ligar assim, eu não posso ligar na ordem que está, até porque o O tem que fazer 2 ligações. Como que eu vou resolver esse problema? Na realidade, a gente coloca nessa ordem, porque o O é mais eletronegativo, ele tem que vir no final da molécula, ele é 2 menos, lembra? O H vai ter um elétron afastado dele, e esse cloreto vai ser um mais, depois eu vou explicar o porquê desse um mais. Então, a hora que eu for ligar, tá, nessa molécula, eu vou ter que colocar H, O e o Cl.
Por quê? Porque o H tem 1 elétron, o O tem 6 e o cloro tem 7. Acho melhor eu colocar de outra cor. Peraí que eu vou pôr de outra cor, gente. Pra vocês, olha. Então, vamos lá. É o amarelinho do cloro. Ó. É o vermelhinho do O. E o H deixa branquinho. Então, vocês estão vendo aqui que todos estão com 8 elétrons. Mas, na realidade, na hora de eu ligar, eu ponho HOCl na ligação, mas na fórmula HClO. Isto é um ácido, o H vem na frente e o O vem depois. Aí vocês vão falar, mas como é que ficam as cargas? A molécula é polar? Sim, a molécula é polar. Porém, como que ficam as cargas aqui? Então, é o seguinte, o elemento do meio, a gente tem que descobrir qual a carga real naquela molécula. Se eu fizer HCl, eu sei que vai ser um mais, um menos, porque o cloro é mais eletronegativo, ele vai atrair um elétron para ele. Já neste caso, não é isso que acontece. Quem é o mais eletronegativo aqui? É o O. Quando ele é o mais eletronegativo, ele tem a carga de 2 menos, ou seja, ele é o que tem a maior força para atrair 2 elétrons. O H, eu sei que é um mais, porque ele é o mais fraquinho de todos, então sempre o elétron dele vai ser afastado do seu átomo. E o cloro aqui nesse caso, se tivesse só HCl, ele iria atrair o elétron do H. Porém, com o O, é o O que atrai. Então, o O atrai 2 elétrons, um do H e um do Cl. Então, neste caso, o Cl fica com carga 1+, porque um elétron está sendo afastado, que é esse amarelinho aqui. Então, vejam que o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas, que toda molécula tem que ter a neutralidade, né? Então, tem que ser eletricamente neutra. Total de cargas positivas igual ao total de cargas negativas. Tá? Vamos lá na água primeiro. Então, a mesma coisa, o H faz uma ligação, o O faz 2, então eu acabo representando da mesma forma que eu representei aqui o H2S, porque eles estão na mesma coluna, o O e o S. O S é o mais eletronegativo em relação ao H, o O é o mais eletronegativo em relação ao H, então a fórmula fica exatamente que nem lá de cima. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, sendo que um elétron é do H, um elétron é do H, os outros do O, mas todos ficam com 8 elétrons na camada, 8 para o O e 2 para o H, na camada de valência. É uma molécula polar? É. Por que é uma molécula polar? Porque eu tenho um lado negativo, que é o que atrai mais o elétron, e o lado positivo, que no caso é o H. O H, clorobrisque, pH, é o mais eletronegativo é o O, o menos é o H. Então, o H os elétrons dele estão sendo afastados para o O. Agora, vejam aqui um caso bem interessante. O que vai acontecer? Eu tenho um HClO2. Então, imaginem essa estrutura aqui, deixa eu colocar de outra cor. Vejam essa estrutura aqui, se eu tivesse que ligar mais um O. Então, o que aconteceria? O O é muito eletronegativo, ele atrai facilmente elétrons. Então, sabe o que vai acontecer? Como o oxigênio tem 6 na camada de valência, ele vai chegar lá perto e vai compartilhar 2 com cloro. Então, na realidade, ele vai atrair os 2 elétrons do cloro, então ele entra nessa ligação sem participar com nenhum elétron, porque ele tem 6, ele precisa de 2, e ele não vai arrancar, porque o cloro está lá bonitinho com 8 elétrons na camada de valência, mas ele pode se aproximar e fazer um compartilhamento, onde esse compartilhamento os elétrons vão ser do cloro. Mas ele vai chegar lá e vai como se fosse usar os lápis do colega sem compartilhar nenhum. Então, por exemplo, lembra? Tava lá 2 alunos, um compartilhando um lápis com o outro, um dava o vermelho, o outro emprestava o amarelo. Mas agora vai chegar um aluno que vai simplesmente falar, bom, eu sento aqui e vou usar 2 lápis de vocês. E não vai emprestar nenhum. Então, é isso que acontece. Chama-se uma ligação adicional. E acontece com muitas moléculas. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, o H
vai ligar no O, que tá ligado no Cl, e aqui vai ter outra ligação com O. Vocês vão falar, nossa, mas o Cláudio tá fazendo duas ligações. Não, a ligação mesmo é esse pedacinho. Aqui seria a ligação adicional. É uma ligação covalente, tá? Mas a gente chama adicional. Por quê? Porque vai ter um compartilhamento diferente aí. Então, vamos fazer aqui do lado, olha. Eu vou fazer até de verde, que eu acho que fica mais chamativo. E aí eu paro, porque o vídeo já tá ficando comprido demais. Então, olha, o H é o O, o Cl. E eu posso colocar o O aqui também. Então, olha, o H tem um elétron. O O, vou pôr em vermelho mesmo, tem 6, ó. Vou por aqui mesmo, tá? Então, olha. Não, vou botar o H amarelinho, senão vocês vão confundir. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o cloro, eu vou pôr de amarelo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 2, 4, 6, 7 e 8 com esse. Então, ele tem 7. Então, o que vai acontecer? O O aqui, ele tem 6. Só que se a gente olhar aqui, ele vai ficar com 8, não vai? Então, olha, o O aqui fica com 8. O Cl fica com 8. O O fica com 8. E o H fica com 2. Está todo mundo estável. Então, eu tenho a molécula do HClO2. E vejam que aqui ainda pode vir outro O, compartilhar esses dois e ainda mais um outro O. Então, existe HClO2, existe HClO3 e existe HClO4. Cada um desses tem um nome diferente, que é o ácido perclórico, o ácido clórico, o ácido cloroso, o ácido hipocloroso, que depois a gente vai ver os nomes, tá? Mas era mais para vocês entenderem um pouquinho como funciona tudo isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu fiz questão de mostrar aí para a gente poder trabalhar, tá?